tal do pornô, né? É o pornô. O tal do pornô é complicado. O que acontece? A tal da pornografia. A Feliz pode falar essa palavra aqui, se não censurar o vídeo. Mas, cara, a tal da pornografia, ela é complicada. Se você tem esse costume, te aconselho fielmente a largar. Parar de assistir, parar de consumir este tipo de conteúdo, vamos dizer assim. Porque o que acontece? A questão pornográfica, ela traz prejuízos físicos e também traz prejuízos em relação ao espiritual também, tá? E antes que me perguntem, por que você está colocando esse vídeo? O que esse vídeo tem a ver com a Operação Resgate que você está colocando no nosso playlist da Operação Resgate? Por quê? Porque isso abaixa a tua frequência. Tá? Esse tipo de comportamento abaixa a tua frequência. Então isso nada mais é do que uma educação, né? Aqui são vídeos para que te informem informações úteis até para o teu dia a dia. Não só informações ascensionais, mas informações que talvez você possa usar no teu dia a dia. E não se engane, tá? A pornografia ela pode ser consumida tanto pelo homem quanto pela mulher. É muito comum. E é óbvio que as pessoas não saem falando por aí. O homem geralmente fala mais, né, em relação de sexo e tudo mais. Porém a mulher também consome esse tipo de conteúdo. Por que eu sei? Porque eu estou dentro de um consultório. Então aqui as pessoas se abrem, elas falam as sombras delas, digamos assim. Quando elas têm consciência disso. Então é comum, tá? É bem comum você ver tanto homem quanto mulher consumir esse tipo de conteúdo. E o que acontece? Qual que é o grande problema? Vamos começar pelas questões físicas, problemas físicos que isso traz. Primeiro, se torna um vício. Por que se torna um vício? Porque é um prazer de forma fácil. É um prazer de forma fácil que você tem. Ainda mais hoje em dia, é muito fácil porque você tem um celular na mão. Com acesso à internet, você consegue acessar da onde você quiser, quando você quiser. E isso é um grande problema. Nesse quesito, né? Quando você usa a internet para coisa ruim, uma coisa de baixa frequência, de baixa vibração. E já a gente vai entrar no âmbito espiritual, tá? Dos seres que estão ali. Mas o que acontece é que geralmente, né, principalmente homens, se você está consumindo a pornografia, uma mandioca tá ali, né? Você tá tendo, cara, não tem problema com isso. Mas tem problema com isso. Porque, vamos lá, sexo é uma coisa natural, todos nós viemos dele, estamos aqui por causa dele. Natural, ok. Masturbação também é uma coisa natural. E existem estudos que mostram que até é bom, lógico que não em exagero, né? Mas a questão pornografia que é o problema, porque é o estímulo que você está tendo. O nosso cérebro ele aprende diante de estímulos. Quando você fica jogando esses estímulos, principalmente se é uma coisa frequente, é muito problemático para você. Então, vamos lá. Eu vou explicar uma questão sináptica, tá? Nossas conexões no cérebro. É uma questão, eu sempre vou explicar dessa forma quando eu estiver falando de algum vício. Qualquer tipo de vício, tá? Vício em pornografia, em bebida, em vício nos próprios pensamentos, no nosso padrão de pensamento. O que acontece? A função principal do nosso cérebro, corpo físico, ele é da sobrevivência. Todo mundo está aqui tentando sobreviver. Eu estou tentando sobreviver, você está tentando sobreviver, a árvore está tentando sobreviver. Inclusive está uma bela de uma chuva ali fora agora. A árvore está tentando sobreviver, o vírus está tentando sobreviver, o cachorrinho está tentando sobreviver e todos os seres estão em busca de sobrevivência. Isso é normal, tá? Normal da criação. E com isso nós temos alguns mecanismos de defesa, tá? Alguns mecanismos de defesa de acordo com toda a memória genética que a gente traz no nosso DNA, que vem fazendo com que a gente sobreviva a todas as coisas que acontecem no planeta, dos problemas e tudo mais, todas as fases, as eras que acontecem, para que perpetue a genética humana. E uma delas é a economia de energia. Então, por quê? Porque o seu cérebro quer que você sobreviva.
Então ele economiza energia. Por quê? Porque eu não sei quando que eu vou consumir de novo. Aí ele economiza energia. Por isso que nós engordamos, né? Por isso que existe a gordura. Então, vamos lá. Sabendo disso, a gente tem que partir disso, dessa pequena introdução para contextualizar. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma cabana no meio da floresta. Tem ali um chalezinho no meio da floresta. Alguns metros dali você tem um lago, que é o seu acesso à água que você tem. E no primeiro dia que você está na cabana, você vai até o lago, no meio da floresta, se corta, chega lá no lago, pega a água e volta, derruba a água, porque tem que pular galho, tem que pular isso e aquilo. Você fala, eu preciso facilitar este acesso. Muito cansativo, muito trabalhoso fazer dessa forma. Como é um caminho que você sempre vai fazer diariamente, você simplesmente arruma aquele caminho. Você pega um facão, você corta os galhos, você faz o caminho, você coloca a pedrinha, você faz tudo bonitinho. Você foi até o lago no primeiro dia e voltou. No segundo dia você vai montar um outro caminho, você vai lá com o facão abrindo outro caminho? Óbvio que não, você vai seguir o caminho que já está pronto. É óbvio. Por quê? Porque já está feito, já está ali, é mais fácil, o acesso é mais fácil. É a mesma coisa que o nosso cérebro faz. Nosso cérebro busca caminhos que já estão prontos, que já estão feitos. Então, imagina o seguinte, a comunicação dos nossos neurônios, eles se dão porque nós chamamos de sinapses, eles se conectam a uma sinapse. Tá? Imagina que tem dois neurônios, eles não encostam um no outro, existe uma fenda no meio deles que nós chamamos de fenda sináptica. Então você tem ali, tá? Dois neurônios, eles se conectam por meio de um neurotransmissor. Tá? Quando eles se conectam, eles se aproximam um pouco. Eles se conectam de novo, eles se aproximam um pouco. Se conectam de novo, se aproximam mais um pouco. E é assim que funciona. Quando você tem, por exemplo, 1 milhão de neurônios se conectando, você tem o que nós chamamos de constelação de neurônios. Sempre que aqueles neurônios se conectam, eles vão gerar uma forma de pensamento, que vai te gerar um sentimento, que vai te gerar um comportamento. Tá? Imagens mentais e tudo mais. Então, sempre uma constelação de neurônios está relacionada a isso. Então, o que acontece? É como se fossem neurônios prontos para serem usados. E quando você usa eles, quanto mais você usa eles, mais você vai usar eles. É por isso que quanto mais uma pessoa reclama, mais ela vai reclamar. Quanto mais uma pessoa consegue ver positividade e gratidão na vida, mais ela vai ver positividade e gratidão na vida. Tá? Pode ser usado tanto para o negativo como para o positivo também. Acontece que a maioria das pessoas está alimentando o negativo. Né? Então, quando você fica assistindo pornografia e esse tipo de conteúdo, você está gerando estímulo e aproximando essas sinapses. Então, quanto mais você usar, é uma droga, é como se fosse uma droga. Quanto mais você usar, mais você vai querer usar. Tá? Então já começa por aí, que quanto mais você usar, mais difícil vai ficando de você sair. Porque o seu cérebro sempre vai escolher esse caminho já feitinho no teu cérebro. Por quê? Porque é mais curto. O caminho para conectar esses neurônios é mais curto. Eu economizo energia. Certo? Outra questão. Além do prazer fácil, você tem uma coisa que você começa a objetificar as pessoas. Porque é uma coisa não é natural. É tudo atuação. Então não é natural, não é atuação, você começa a objetificar. E eu já vi muitas pessoas com grandes problemas dentro do casamento por causa da pornografia. Casamento ou qualquer relacionamento, tá? Uma vez veio um rapaz aqui chorando porque ele não conseguia mais ter ereção. Primeira coisa que eu perguntei para ele, você já fez exames de questão física, se era um nervo, alguma coisa? Já não tem nada, não sei o que. Aí eu perguntei, você assiste, consome pornografia? Nossa, todos os dias. Pronto, tá aí. Era tanta masturbação que ele acabou afetando. E o que acontece? Quanto mais estímulos o seu cérebro recebe, mais estímulos ele vai precisar para ter aquele mesmo prazer. Então, alguém que fica vendo pornografia, cresce vendo pornografia, dificilmente, tá? E bem dificilmente mesmo,
ele vai ter prazer com uma pessoa na vida real se a pessoa não fizer ou não for parecido o ato do que ele está vendo na pornografia. Por quê? Porque é um estímulo para o seu cérebro. E lembra que o cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. E quando você assiste algo, é como se fosse o imaginário. Para o seu cérebro aquilo ali é real. Nossa, como assim? A mesma coisa que você assistir um filme e ficar aflito com o filme. Ou assistir um filme de drama e se emocionar com o filme. Por que a emoção aparece? Por que a química do organismo acontece para gerar emoção? Porque para o seu cérebro aquilo ali é real. Pornografia é a mesma coisa. Então, quanto mais você assiste, mais estímulos você vai precisar para que você tenha algum prazer dentro da relação com o seu parceiro, com a sua parceira. E isso vai acabando. Porque você começa, muitas vezes, a exigir e a objetificar seu próprio parceiro ou parceira. Isso vai acabando com várias coisas. Tá? Você começa a ter dificuldade de foco e de concentração. Muitas vezes você está lá, tranquilo no trabalho. Aí passa lá uma moça lá que é bonita, você dá uma olhadinha, e a imaginação vai longe. Aí já era, você já começa a imaginar coisas. É um vício e é difícil de sair. Tá? Então vou repetir, é um vício e é difícil de sair. E é mais comum do que você imagina. É muito mais comum do que você imagina. O que acontece? Às vezes você está tentando estudar e começa a vir pensamentos. Nossa, encontrar minha namorada no final de semana, vou fazer isso e aquilo. Você não consegue mais focar, você começa a ficar maluco, você começa a pensar nisso. Por quê? Novamente, estímulo, sinapse. E vamos lá, né? A gente está sempre vendo pessoas. Então você vai na academia, você vê a mulherada lá com a calça, você já olha, já começa a imaginar um monte de porcaria. Então tira isso da sua cabeça. Faça com que a sua relação seja algo especial e não algo superficial. Porque esse prazer fácil vai ficando cada vez mais difícil de aparecer. E outra coisa, né? Acaba com a tua energia também. Cara, acaba com a tua energia. Se você conseguir... É porque é chamado de energia sexual, a energia mais forte que a gente tem. Se você conseguir focalizar ela sem ser para o sexo, apesar do nome ser sexual, você pode focalizar ela para qualquer coisa, tá? Você faz milagres, você faz muita coisa na tua vida, você produz muita coisa na tua vida. Se você conseguir jogar sua energia sexual para criatividade, putz, está feito. Como, Michel? Como que isso acontece? Estude meditação, comece a estudar como que esses caras vêm e encarnam na Terra e juram um celibato. Cara, nunca teve uma relação. Pô, mas como? Uma coisa hormonal, uma coisa natural do corpo, da gente querer. Beleza, como que eles fazem? Estuda sobre. Veja as técnicas que eles fazem. Não estou falando para você parar de ter relação com ninguém, tá? Eu estou falando para você ter controle sobre si mesmo. Porque senão os pensamentos e as imagens mentais vão te perturbar. Vai virar uma perturbação. Aí a gente entra no âmbito espiritual das coisas. Por quê? Porque isso faz com que você atraia seres de baixa frequência. Seres que são viciados nisso. Então quando você está assistindo a pornografia, você está se conectando. Isso é uma coisa que ninguém fala. Mas quando você... Ninguém não, né? Muita gente não fala, às vezes nem sabe. Quando você está assistindo qualquer coisa, tá? Mas estamos falando da pornografia. Aquela mulher, por exemplo, você está se conectando com a energia dela diretamente. Você se conecta com a energia dela. E você começa a perceber que você tem seres que ficam te rodeando. Tem seres que começam a te estimular, até a questão de jogar imagens e pensamentos em você, fora a parte física. Você começa a dormir, mas principalmente a galera que se masturba, assiste pornografia, se masturba e dorme. Passa a noite toda dormindo, você acorda cansado, acorda arrebentado. Por quê? Lembra que quando você dorme, você sai do corpo, você acessa o seu corpo astral. Quem que você acha que está encontrando ali do outro lado? São seres que estão jogando totalmente para cima disso. São seres que só querem roubar a tua energia. Você começa a ter esses seres te perseguindo, você atrai esses seres para dentro da tua casa, para dentro do teu quarto, para essa energia, para a tua cama. Muitas vezes você está ali
com a tua esposa, com o teu marido, você começa a atrair esses seres. E te garanto que não é legal. Esses seres geralmente são seres que frequentam motéis, por exemplo. A energia do motel é uma das piores energias que tem. Se você vai no motel, eu te aconselho a não ir. Arranja outro lugar. Porque o motel tem seres de baixíssima frequência. Seres ruins, que só estão ali para roubar dessa energia que você libera no ato sexual. E acho que pornografia é como se fosse um ato sexual, só que sozinho, né? Então, repense seus vícios, repense o que você fica fazendo com o teu próprio cérebro, com a informação que você fica ali jogando nele, que está te abrindo principalmente o chakra base, que é por onde esses seres vão conseguir te atacar, te vampirizar, tá? Você começa a ter ataques espirituais, tem uma vampirização, né? Começa a ter um quadro obsessor, inclusive. Você abre portas para quadros obsessores, porque afeta a sua energia vital, fica desregulada, fica desequilibrada. E vamos lá, a gente tem a questão de como que fala? É que eu vou até encontrar a palavra aqui. Que além de atrapalhar sua própria criatividade, produtividade, você começa a procrastinar, você começa sempre a deixar para depois, você fica extremamente cansado, fica sem energia. Cara, é um caos isso daí. Agora eu perdi aqui. Tinha anotado aqui para te falar, mas tá bom. E quando a gente não tem energia, a gente não tem nada. Lembra que tudo é energia, tudo é energia. A gente consome energia, nossos alimentos são energia. Então, esses seres querem energia, para que eles sobrevivam também. Então eles te atacam. Ah, isso é bobagem isso daí, tá bom, vai lá, fica feliz, vai lá, fica assistindo pornografia, fica aí na masturbação pornográfica e veja o que vai acontecer, que legal. Você começa a perceber. Começa a perceber que do nada vem imagem mental na tua cabeça de pornografia. Às vezes você imaginando com alguém que você conhece. Começa a se tornar uma coisa doentia, começa a se tornar uma paranoia. E você não consegue saber de onde está vindo. Tome muito cuidado com a pornografia. Muito cuidado. Tá? Muito cuidado no sentido, elimine da tua vida. Não use mais esse tipo de conteúdo. Porque vai te atrapalhar. Pode ter certeza que vai te atrapalhar. E atrapalha muito, tá? Não é pouco não. Atrapalha muito. Não conheço uma pessoa que nunca tenha assistido em algum momento. E se você é adulto, é casado, eu gosto de assistir isso com a minha esposa, com meu marido, para de atrair essa energia para dentro da tua casa. Não vale a pena, tá? Não vale a pena. Quando vocês dormem, vocês são atacados no mundo astral porque vocês saem do corpo e acessam essas energias.